Um monstro meio homem, meio touro. Preso em um gigantesco labirinto, à espera de sua próxima refeição de carne humana. Este é o estranho mito do Minotauro. Uma bestial e furiosa aberração da natureza que perpetua o símbolo do animal que há em todo homem. Mas essa história esconde uma impressionante realidade. Sacrifícios humanos reais, bestialidade, guerra e as ruínas de um labirinto de verdade. Esta é a história real por trás do mito do Minotauro. Confronto dos deuses. Uma pesada porta se fecha atrás de você. À frente, um imenso labirinto de corredores escuros. Há um pesado cheiro de morte no ar. Você está preso no labirinto do Minotauro. E não há como sair. A história do Minotauro era uma história de horror para os gregos antigos. O labirinto era uma câmara da morte, e quem ficava preso ali sabia que só havia um destino possível: ser abocanhado por uma besta voraz, devoradora de homens. Esse meio homem, meio animal, esse ser arrancava pedaços e consumia a carne das pessoas. O Minotauro é o filho mutante de uma mãe humana e de um pai touro. Ele tem o corpo de um homem muito forte, enorme e poderoso, mas tem a cabeça de um touro com chifres. Ele é parte animal de um lado, e essa parte é ávida e faminta. Ele mata e devora a carne das pessoas que mata. Por outro lado, ele é meio humano, o que dá a ele uma espécie de vulnerabilidade, uma humanidade que fica presa em sua parte animal. Em essência, o mito representa a batalha entre a razão e a selvageria, entre a ordem e o caos. Os gregos antigos que contavam a história orgulhavam-se de ser civilizados. Os gregos acreditavam firmemente que a razão humana é muito poderosa. Mas o Minotauro era inimigo da razão. Um símbolo dos instintos animais interiores ao homem. O Minotauro, o monstro, era a parte indomável da natureza que os gregos tentavam entender. Era uma coisa que eles não conseguiam controlar. Segundo o mito, é aqui que o Minotauro vive, na ilha de Creta. Na época em que a história se passa, Creta domina o mundo grego como o Minotauro domina o labirinto. No fim da Idade do Bronze, Creta era realmente a mais importante potência daquela parte do Mediterrâneo. Lugares como Atenas e Esparta se tornariam potências muito importantes no período clássico, mas eram insignificantes até então. Na verdade, tinham de pagar tributos a Creta, que era o maior poder daquela região. No mito, o Minotauro foi criado para punir o rei de Creta, Minos, que tentou ludibriar um dos deuses. Todos os anos era costume o rei sacrificar seu melhor touro em oferenda ao deus do mar, Poseidon. Mas um ano, seu rebanho produziu um touro tão bonito, tão perfeito, que Minos não pôde se separar dele e sacrificou um touro inferior em seu lugar. Mas Poseidon viu tudo. Sempre que alguém quer superar um deus na mitologia grega, perde. Quando Poseidon viu isso, disse: muito bem.
Gosta tanto assim do touro? Pois vou fazer sua mulher gostar do touro. E ele fez a mulher de Minos sentir desejo pelo touro. A esposa de Minos, Pasífae, apaixonou-se pelo touro. Acho que o desejo de Pasífae pelo touro simboliza a luxúria animal. Gostamos de nos ver como seres muito racionais, mas na verdade sabemos que no íntimo, uma parte de nós é levada por puro desejo animal. A rainha traçou um elaborado plano para seduzir o touro. Ela vestiu um disfarce de vaca e ficou vagando pelo pasto onde o touro estava, esperando que se aproximasse. É considerado um mito muito estranho, porque Pasífae quer simplesmente cometer um ato de bestialidade. Está apaixonada pelo touro e quer fazer sexo com ele. Parece que uma das preocupações dos antigos gregos e romanos era estabelecer um comportamento sexual apropriado, e fazer sexo com animais era um tabu, que foi muito trabalhado na mitologia. No mundo real, houve cenas míticas e famosas de bestialidade realizadas no Coliseu, onde mulheres escravas foram forçadas a copular com touros apenas para divertir. Muitas vezes, nesses espetáculos reais, os antigos estavam representando o mítico encontro da rainha Pasífae com o touro. Na história, sua estratégia não demora a dar frutos. O touro a espia, é invadido pelo desejo amoroso e a cobre. 9 meses depois, surge o Minotauro. O nascimento de monstros é frequentemente associado à perversidade ou algum delito, e há aqui as duas coisas. Porque Minos não cumpriu sua parte de um trato e porque Pasífae cedeu a um desejo não natural. A criança nasceu monstruosa e deformada. Um menino meio humano, meio touro, destinado a se tornar um horror. Nós o conhecemos como um monstro, mas ao mesmo tempo ele parece ser vítima de seu destino e por isso eu tenho sentimentos divididos. Eu não posso realmente condená-lo. O Minotauro tem um nome estranho. O pai dele não é Minos, mas a primeira metade do seu nome vem justamente de Minos. A segunda metade, Taurus, é uma palavra que significa touro. Então, Minotauro é o touro de Minos. Para os antigos, esse híbrido de homem e touro era um conceito poderoso e assustador. Os touros eram parte central da civilização grega. Eram até venerados como deuses. Havia muitos sacrifícios e também rituais em volta do culto ao touro em todo o Mediterrâneo Oriental. O touro representa a virilidade e a força masculinas. E o touro era exatamente isso, religiosamente, um ícone da potência e da fertilidade masculinas, além de muita força e poder. O conceito do poder do touro foi levado aos tempos judaico-cristãos, e no presépio se vê um touro insuflando no bebê Jesus a sua força vital. Segundo o mito, o tirânico rei Minos ficou furioso quando o Minotauro nasceu e decidiu usá-lo como arma contra quem quer que ousasse desafiar seu poder. E ele concebe o plano de construir uma terrível prisão, de que seu bestial enteado seria o guardião. Para construí-la, Minos procura um de seus súditos, um genial engenheiro, Dédalo. Dédalo é o construtor mais famoso da antiguidade. É como Thomas Edison e Frank Lloyd Wright juntos. Ele sabe construir lindos monumentos e também pode construir máquinas voadoras, maravilhas da antiga tecnologia. Dédalo projeta sua prisão sem celas, nem grades, só um enorme e intrincado labirinto. Era tão grande, tão impossível de percorrer que até mesmo Dédalo mal podia sair dele com vida. Em seu coração ficaria o Minotauro, esperando por sua presa.
Era uma série de passagens e escadas. O labirinto fazia um efeito muito estranho e místico que confundia tanto que quem o percorria realmente não sabia onde podia estar. Escuro. Desnorteante. Mortal. O mítico labirinto era aterrador. Mas será ele mais do que um mito? Hoje, na ilha de Creta, há um labirinto subterrâneo que guarda uma inacreditável semelhança com o labirinto do Minotauro. A Caverna de Messara. É uma pedreira subterrânea antiga que, segundo a cultura local, pode ter inspirado o mito. Sinuosas passagens se estendem por mais de 3 quilômetros sem ordem alguma. De fato, muitas das pessoas que ousaram entrar na caverna usaram um cabo para não se perderem. Essa tática será crucial para as vítimas do Minotauro, mais tarde, no mito. Marcas de cinzel encontradas ao longo dos túneis provam que as cavernas foram feitas pelo homem, que foram cavadas com ferramentas antigas. Por séculos, visitantes que vieram explorar este lugar ficaram convencidos de terem encontrado a morada do Minotauro. E muitos deixaram suas marcas. Vamos entrar. Hoje, exploradores ainda enfrentam o desafio de percorrer o labirinto. Seu objetivo é alcançar esta sala central, onde se dizia que o Minotauro residiu. O pessoal vem pra cá para vencer o medo. E quando vencem, quando cumprem sua missão, escrevem seus nomes aqui e saem felizes. Seria ótimo se fosse o labirinto. Todo mundo quer saber de onde saiu a ideia de um labirinto. E quando se vê em cavernas assim, rapidamente vem à cabeça que aqui pode ter sido o covil do Minotauro. Um antigo labirinto feito pelo homem na mesma ilha onde dizem que o mito aconteceu. É o candidato perfeito para ser o labirinto do Minotauro, exceto por uma coisa. A maioria dos peritos diz que o mito é anterior a essas cavernas. As cavernas foram feitas mais no fim do período greco-romano, e há registro da visita de peregrinos no período. Mas o mito de um labirinto com um Minotauro veio muito, muito depois. Se Messara não é o local que inspirou o mito do labirinto, o que inspirou? A procura por pistas nos reporta novamente ao mito. Quando terminou seu labirinto, o rei Minos se preocupou em buscar as primeiras vítimas para a refeição do Minotauro. Segundo um antigo mito, a ilha de Creta abrigava um monstro meio homem, meio touro que patrulhava um obscuro labirinto. E o labirinto em si era tão confuso que seu próprio construtor mal podia achar o caminho da saída. No centro, o Minotauro espera suas primeiras vítimas, faminto de carne humana. Creta. Atenas. Enquanto isso, 300 quilômetros a norte, em uma pequena cidade-estado chamada Atenas, atletas de todo o Mediterrâneo se reúnem para competir em uma série de desafios esportivos, um evento precursor dos Jogos Olímpicos. Entre os competidores está o príncipe Androgeu, filho de Minos, rei de Creta e meio-irmão do Minotauro. O filho de Minos, Androgeu, ganhou todas as competições: corrida, lançamento, canto. Ele foi um astro. Isso irritou tanto um grupo de jovens atenienses que bêbados provocaram uma briga e mataram Androgeu. O filho de um rei, morto a sangue frio. Era a guerra.
Quando a notícia chega a Minos, é claro, sua dor é arrasadora e sua ira e sede de vingança são enormes. O rei Minos decide punir os atenienses do pior modo possível. Servirão de alimento ao Minotauro. A frota cretense lança âncoras em Atenas e lança um ultimato. Larga! Larga! Vamos! Minos exige que mandem 7 rapazes virgens e 7 moças virgens ao Minotauro para serem sacrificados. Pessoas virgens eram muito valorizadas no mundo antigo porque se acreditava que sua pureza as aproximava dos deuses. Larga! Larga! Vamos! Larga! Os jovens seriam colocados em um navio que os levaria em condições degradantes até Creta. E eles iriam aos prantos e em desespero até o labirinto, onde seriam devorados pelo monstro. Assim diz o mito. Mas qual a ligação com a realidade? A história simboliza um conflito real e histórico. A batalha épica entre uma velha superpotência e um estado em ascensão. No início da história grega, Atenas e Creta eram realmente inimigas, mas a pesada frota cretense definiu quem era mais forte. Tanto no mito quanto na realidade, era Davi contra Golias. No mito do Minotauro fica clara a superposição simbólica com a história real. A civilização cretense era muito poderosa e subjugou as cidades-estado da Grécia continental. Minos fazer essa exigência tão ultrajante reflete a clara dominação de Creta sobre toda aquela área. Os atenienses contavam a história do Minotauro como propaganda política. O Minotauro representava a tirania de Creta. O labirinto era o poder quase inescapável de Creta e as vítimas simbolizavam o sofrimento de Atenas. O propósito do mito era fazer os cretenses parecerem bárbaros e maus. E funcionou. Para os gregos, que enfeitaram essa história durante séculos, era uma prova muito importante de que eles e seus deuses e seu pensamento racional eram superiores aos cretenses e seus touros e seus monstros. No mito, Atenas é forçada a mandar sacrifícios humanos ao Minotauro a cada 9 anos ou enfrentar uma guerra total contra Creta. Mas por que 9 anos? Por seus registros, parece que compreendiam o movimento da Lua ao passar por várias constelações que passam em ciclos de 9 anos. Essa seria a base para o sacrifício a cada 9 anos. Sempre que houver uma lua cheia no equinócio, será tempo de mandar novos sacrifícios à besta. Enquanto as primeiras vítimas são lançadas no labirinto, um evento decisivo acontece do outro lado do mar. Em um pequeno reino a 80 quilômetros de Atenas, nasce um menino. Seu nome é Teseu. E ele é um dos primeiros grandes heróis da mitologia grega. Um herói destinado a enfrentar o Minotauro. O nascimento de Teseu é de primordial importância para a identidade ateniense. Teseu pertence a uma velha ordem de heróis, caracterizada por uma tremenda força, uma tremenda coragem e grande capacidade intelectual. Teseu é filho de uma bela princesa grega e não de um, mas de 2 pais poderosos. Na noite em que foi concebido, sua mãe teve relações com Egeu, rei de Atenas, e com Poseidon, deus do mar. O que costuma acontecer é que a mãe dormia tanto com o pai humano quanto com o pai divino, de modo que a mulher era fertilizada por 2 pessoas ao mesmo tempo.
Ter dupla paternidade permite que Teseu herde o trono de Egeu e também tenha acesso aos favores especiais de Poseidon. Esse cenário de dois pais era muito comum em mitos da antiguidade. E é algo que muitos governantes reais advogaram para si mesmos. Talvez o mais conhecido deles seja Alexandre o Grande, que celebrou a si mesmo como sendo parcialmente divino. Tempos depois, no período romano, os imperadores, a começar por Augusto, disseram que descendiam dos deuses. Davam autoridade extra a dizer que eram filhos de deuses. Segundo o mito, quando Teseu nasceu, o rei Egeu colocou suas sandálias e sua espada sob uma pesada rocha e disse à mãe de Teseu que quando o menino fosse forte o suficiente para levantar a rocha, poderia reclamar seu título de príncipe de Atenas. Nove anos depois, Creta exige novamente que 7 homens e 7 mulheres sejam mandados em tributo para morrerem no labirinto do Minotauro. O rei precisa de um herói. Na terceira vez que Creta exige tributo, Teseu está pronto. Ele tem força suficiente para levantar a rocha que esconde as sandálias e a espada do pai. Ele jura entrar no labirinto, lutar com o Minotauro e liberar Atenas da tirania de Creta. É o clássico enfrentamento entre monstro e herói. Mas há várias evidências de verdades por trás da luta. A cidade de Atenas está de luto. Chegou novamente a hora de mandar sacrifícios humanos para o Minotauro. As vítimas inocentes exigidas por Minos, o rei de Creta. Os escolhidos morrerão na certa. Mas há alguém que quer desafiar o destino. O príncipe de Atenas, Teseu. Ele está ansioso para provar sua bravura e libertar seu reino. Um herói tem de fazer grandes coisas para ganhar status de herói. Então ele tem de realizar um grande feito para que atenienses não se submetam mais a Minos e para que parem de dar as suas crianças ao Minotauro. A cena está montada. É Teseu, símbolo heróico do que há de melhor no homem, contra o Minotauro, o reflexo selvagem do que o homem tem de pior. Antes de Teseu partir para Creta, o pai deu a ele uma ordem importante. Quando e se ele voltasse a Atenas, deveria usar velas brancas ao invés de negras. Assim, ao ver o navio no horizonte, Egeu saberia que o filho estava a salvo. Segundo o mito, Teseu se dirigirá para cá, Knossos, a capital do rei Minos e dos cretenses. Os gregos antigos acreditavam que aí residia o Minotauro e que era a cena de horríveis crimes contra a humanidade. Hoje, suas ruínas ainda contêm pistas da realidade por trás do mito. No auge do poder de Creta, entre 1700 e 1450 a.C., esta cidade abrigava 100.000 pessoas. Em seu centro havia um palácio de construção muito complexa. Na verdade, muitos acham que foi ele que inspirou originalmente o labirinto. Realmente deve ter sido muito difícil alguém se situar no enorme palácio que tinha algo como 1.000 aposentos e 5 andares em certos lugares. Havia muitos corredores e não havia vestíbulos.
Os corredores iam de uma saleta a outra saleta e não havia um caminho direto para lugar nenhum. Quando os gregos viram o palácio pela primeira vez, não viram sentido nele, daí veio a ideia de labirinto. Imaginaram uma série de corredores, de calabouços ou masmorras escuras. E isso violava o sentido grego de simetria, e gregos gostam de simetria. Escavações modernas dentro do palácio só reforçaram sua conexão com o mito do Minotauro. Por todo lugar há sinais de veneração ao touro. Um afresco achado no palácio representa um jovem lutando com um touro. A cena parece saída diretamente do mito. As pinturas do Palácio de Knossos mostram um jovem nu dando um salto mortal sobre um touro com grandes chifres que parece estar furioso e tenta pegá-lo. Um antigo palácio que parece um labirinto cheio de artefatos ligados a touros. É fácil ver que esse local pode ter inspirado o mito. Mas as conexões não acabam aí. Arqueólogos desenterraram evidências que sugerem que o rei Minos existiu realmente. Esta é uma sala de trono onde ele está perfeitamente intacto. É o mais velho trono encontrado na Europa e tem 3.500 anos. Também foi encontrada uma inscrição em um idioma antigo que pode até mencionar o nome do rei. Nos arquivos do Templo de Creta, havia blocos de pedra que tinham certas inscrições de palavras que parecem ser o nome do rei Minos. Há uma palavra Min-u-te e outra palavra Min-nu-ro-ja, que podem significar Minos, o rei. Rodja é um título real. As pistas sugerem que o rei Minos viveu realmente. Mas a conexão mais intrigante com o mito do Minotauro aparece em outro bloco achado no local. É a representação de uma oferenda à chamada Senhora do Labirinto. Aqui, por escrito, há uma referência direta ao labirinto do Minotauro. É uma ligação inequívoca entre a cidade de Knossos e o mito. Mas quem era essa Senhora do Labirinto? Sua identidade é um intrigante mistério. Peritos acreditam que foi uma mulher de grande importância no palácio, uma suma sacerdotisa ou talvez a filha do rei. No mito, a filha do rei Minos é Ariadne, e ela tem um importante papel no restante da história. Não sabemos quem é a Senhora do Labirinto, mas pode ter sido Ariadne, principalmente porque ela era sacerdotisa no templo, porque ela era a filha mais velha do rei Minos. Larga! Larga! Vamos! Larga! Assim que Teseu chega à ilha de Creta, Ariadne se sente atraída por ele. Ariadne nota a atitude de Teseu, sua coragem, seu olhar determinado e se apaixona imediatamente por ele. Ela fica vencida pelo seu amor por Teseu e decide então que vai ajudá-lo, porque não quer que ele morra no labirinto como todos os outros. Mas Ariadne tem de agir depressa. Ela procura Dédalo, o criador do labirinto, e implora a ele que explique como se sai dali. Dédalo dá a ela um retrós. Em antigas traduções desse mito, a palavra retrós significa um novelo de fio trançado. Foi isto que Dédalo deu a Ariadne, e a esse fato ficou associada a palavra rastro. E Dédalo disse: "Por que você não usa um novelo de fio? Amarre uma ponta na porta e desenrole o novelo enquanto andar no labirinto. Quando chegar ao centro, vai achar o caminho de volta, seguindo o fio." Nós continuamos a usar esse conceito em exploração submarina. Mergulhadores amarram uma ponta de corda na entrada de um navio naufragado ou de uma caverna, entram, exploram e seguem a corda para sair.
A razão, algo que os gregos prezavam acima de tudo, foi o que resolveu o problema. E deu uma resposta simples a uma situação que parecia insolúvel. Secretamente, Ariadne visita Teseu em sua cela provisória e lhe oferece sua solução, mas com uma condição. Se sobreviver, ele deverá se casar com ela. Quando Teseu encontra Ariadne, ele está encrencado. Ele vai ter de entrar no labirinto para ser devorado vivo por um minotauro. E quando Ariadne se prontifica a ajudá-lo, ele não tem muita escolha. Ou aceita ou se arrisca. E ele não quer se arriscar. Na manhã seguinte, as 14 vítimas são mandadas ao labirinto. Como animais para o abate. Com seu novelo nas mãos, Teseu caminha na frente. Teseu amarra o fio trançado na porta e começa a caminhar passo a passo no túnel escuro e úmido. Teseu foi oferecido em sacrifício humano. É um conceito difícil de avaliar hoje em dia, mas há evidências que sugerem que os antigos cretenses não só sacrificaram seres humanos, mas também os comiam. Teseu, príncipe de Atenas, conduz seus companheiros de infortúnio pelo labirinto determinado a enfrentar o Minotauro. Ele tem um novelo de fio trançado nas mãos, de modo que ele ache o caminho de volta. Quanto mais perto ficam os grunhidos do Minotauro, mais Teseu fica resoluto. Mas seus companheiros estão começando a fraquejar. É muito fácil imaginar o terror deles à medida que caminham pelo labirinto. Pense no que é caminhar por corredores escuros, completamente perdidos e sem enxergar nada. Eles sabiam que em algum lugar daquele labirinto havia uma criatura horrenda e canibal que ia devorar a todos. Só não sabiam quando iriam dar de cara com o monstro. No fundo do labirinto, o Minotauro se impacienta. Ouve os gritos apavorados das vítimas caminhando para ele. E está pronto para sua próxima refeição. Ele é o inimigo que Teseu precisa derrotar para libertar Atenas da tirania de Creta. Assim diz o mito. Mas qual a ligação com a realidade? A tensão entre Creta e Atenas durante a Idade do Bronze é muito bem documentada. Mas os cretenses eram assim tão selvagens como sugere o mito? No Palácio de Cnossos, escavações revelaram uma evidência que sugere que há alguma verdade no mito. Inscrições encontradas ali foram interpretadas por alguns como se referindo a oferendas feitas aos deuses. Oferendas humanas? Existem registros de uma criada sendo oferecida e também de 10 rapazes sendo oferecidos. Pessoas reais mortas em sacrifícios rituais, exatamente como as vítimas do Minotauro no mito. A sugestão é de que houve mesmo sacrifícios humanos praticados em Creta. Mas a evidência vai além de inscrições. Há também ossos com marcas claras de assassinato a sangue frio. Em 1979, mais de 300 ossos foram desenterrados em Cnossos.
Incrivelmente, todos pertenciam a crianças. Cerca de 25% dos ossos têm marcas feitas por uma lâmina fina, do tipo que seria usada para separar a carne do osso. Os ossos tinham marcas de facas, tinham cortes, marcas nas laterais. Então fica realmente muito difícil dizer que não houve um massacre, talvez até canibalismo. Não há outra forma de interpretar essa evidência. Ossos de carneiros também foram descobertos no mesmo lugar dos ossos humanos, todos com marcas similares. Esse tipo de marca se parece muito com as marcas deixadas quando desossam e preparam animais para comer. Isso sugere que os antigos cretenses não só ofereciam humanos em sacrifício, mas também os comiam. Será a fome do Minotauro por carne humana uma mensagem em código sobre canibalismo? É o crime mais repulsivo e abominável que se pode imaginar. É um modo perfeito de demonizar alguém. Podemos imaginar que os gregos espalharam essa história sobre os cretenses, de que eram pessoas horríveis, de que eram monstros, de que eram até canibais. O mito continua. Os corredores do labirinto estão imersos na escuridão. É impossível para Teseu enxergar o caminho. Mas os grunhidos do Minotauro estão cada vez mais altos. É isso que o orienta. Seu novelo de fio já está pequeno agora. Tem um quarto do tamanho que tinha quando entrou no labirinto. O monstro está próximo. Ele sente o fedor do sangue nas paredes, ele vê os ossos das vítimas anteriores. Em um canto, ele vê alguém dormindo. Até a respiração do Minotauro o enche de pavor. Mas essa é a diferença entre heróis e pessoas comuns. O herói sente medo, mas o domina e persegue o grande feito. Teseu ataca, pegando a besta semi-adormecida. Teseu se aproxima. Surpreso, o Minotauro salta e ataca. É uma luta entre o machado e a espada. O futuro da Grécia e de Creta está em jogo. Quase ao amanhecer, os sons de uma luta ecoam pela noite. Dentro do labirinto, Teseu encurrala o Minotauro. Depois ele bate e ataca. Antes do monstro perceber, Teseu domina a situação. O Minotauro luta e cambaleia. O herói prepara o golpe final. O Minotauro, a terrível criatura de alma torturada e cativa, está morto. Teseu, filho de Poseidon e príncipe de Atenas, destruiu a maldição do rei Minos. O coração dele está a toda, a adrenalina corre. Ele está coberto de sujeira e também do sangue do monstro e das outras vítimas mortas e devoradas por ele. As forças da razão personificadas por Teseu superaram as forças da irracionalidade personificadas pelo Minotauro. Mas não há tempo para celebrar a vitória. Já vai amanhecer. Teseu tem de se apressar se quiser escapar à fúria do rei Minos. Ele matou o Minotauro, mas a história não acabou, porque é claro que Minos vai ficar furioso. Ele tem de voltar logo, sair do labirinto e voltar para o seu navio.
Ele puxa o fio de volta e conduz os jovens atenienses para fora do labirinto. Eu posso imaginar a alegria que devem ter sentido esses jovens quando viram que seu destino não foi o que tinha sido pensado e que o destino tinha sido mudado pelo feito do herói. Ariadne, princesa de Creta, passou a noite toda à espera de algum sinal de que Teseu estivesse vivo. Ele prometeu se casar com ela se escapasse vivo do Minotauro, e ela pretende cobrar a promessa. Pouco antes do amanhecer, ela vai se encontrar com ele e o navio levanta velas para Atenas. É um momento decisivo na mitologia grega. O ato de Teseu matar o Minotauro é algo simbólico, pelo qual um herói de Atenas finalmente derruba o jugo cretense. É um símbolo da Grécia vencendo Creta. Um símbolo de bravura humana e engenhosidade. De modo que a história inspirou os jovens a serem leais para com a sua cidade e a se sacrificarem pelas glórias da sua cidade. E, no fim, a se tornarem cidadãos de uma cidade democrática. Teseu deixa Creta como herói, mas sua viagem para casa vai terminar em tragédia. Quando saiu para combater o Minotauro, Teseu prometeu a seu pai, o rei Egeu, que içaria as velas brancas quando voltasse para casa para assinalar sua vitória. Todas as manhãs, durante meses, Egeu vai ao mesmo rochedo e procura avistar o navio. Quando finalmente ele aparece no horizonte, está com velas negras. O rei fica desconsolado, achando que o filho tinha sido devorado pelo Minotauro. Em seu desespero, Egeu salta do rochedo para o mar e para a morte. Até hoje, esse mar se chama Egeu, em honra ao pai de Teseu. Teseu falha ao não usar as velas brancas. O conto original não dá explicação de por que ele se esqueceu do que prometeu. Mas o final do mito sugere uma despreocupação típica da juventude. Essa é a explicação. Ele ficou empolgado com a vitória, estava chegando em casa e se esqueceu de trocar as velas. A súbita morte de Egeu é uma consequência chocante. Teseu chega não apenas como liberador de Atenas, mas como seu novo rei. O rei que, segundo o mito, transformaria a cidade de simples fortaleza do exército em superpotência regional. Neste mito, a ascensão de Atenas ao status de potência é totalmente creditada a Teseu. E o mito parece ter sido escrito em parte para provar isso. Ao adotar Teseu como seu herói fundador, os atenienses deram uma mensagem. Disseram que a longa dominação de Creta estava terminada e que havia uma nova liderança, Atenas. Atenas viria a ser a cidade-estado dominante do mundo grego, enquanto Creta seria conquistada e desmoronaria. Mas muito tempo depois dos dois reinos desaparecerem na história, o mito de Teseu e o Minotauro perdura. E como todo bom mito, revela detalhes da natureza humana que são tão relevantes hoje quanto foram há 3.000 anos. Existem muitas leituras possíveis da história do Minotauro. Pode-se ver o labirinto como a mente humana. Um lugar sombrio que tentamos explorar sempre que estamos conscientes. Ou como nossa natureza animal que nos impele a matar. Os mitos sempre revelam partes de nós mesmos que habitualmente esconderíamos. Aspirações, desejos, meios ocultos com que enfrentamos o mundo nas lutas fundamentais da experiência humana.